tudo bem? Mais uma vez aqui o professor Ronaldo Guerra, da Escola João Martins Veras, de Joinville, Santa Catarina, né? Este vídeo é para aula de vocês, tá? Para você dar uma reforçada mais no conhecimento, fechou? Então vamos lá, vamos pegar do início. O que eu tenho para vocês aqui? Eu tenho uma função quadrática do segundo grau, bem completa. Então, para eu não esquecer, eu sei que os coeficientes numéricos, o A, o B e o C, estão aqui. Aquilo que a gente precisa lembrar, não que eles vão ser usados agora. Mas o que vai acontecer? Para eu fazer o gráfico que está aqui, eu precisei atribuir valores para o x. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. Aí o que eu expliquei para vocês na aula? Aonde tem a variável x, eu fui colocando o valor correspondente. Então, reparem aqui, o menos 4 e o 3, eles estão sempre repetindo. Para cada vez que o x está assumindo um valor, eles repetem, o que altera aonde entra o x com o número, né? Então, o que a gente lembra? Olha só, aqui o 0, ou seja, anula tudo, sobrou só o 3, então eu já sei lá, o meu x quando é 0, o y é 3. Quando o x é 1, eu fiz a continha aqui, ó, 1 mais 3 dá 4, menos 4 dá 0, o y é 0. Quando o x é 2, fazendo a continha, ó, o x é 2, então 4 mais 3, 7, e menos 8 mais 7 dá menos 1. Quando o x for 0, olha o que acontece, perdão, quando o x for 3, o x é 3, o y é que deu 0. E o próximo é o x sendo 4, né? A gente sabe que o y vai dar 3. Com esses pontos aqui, nós conseguimos fazer o gráfico. Então tá aqui, ó. O que a gente conhece? Concavidade para cima, porque o A é positivo, coisas do básico. Mas olha só, o que a gente estava vendo? Essa bolinha aqui, se você entender, tem uma linha que separa bem aqui, que a gente diz uma linha, né, simetria. E aqui está o vértice, o famoso vértice da função, que tem coordenada x do vértice e y do vértice. Quando você constrói o gráfico, você já diz, professor, o x do vértice, por exemplo, é o número 2 que eu tenho aqui, correto? Então tu pode dizer assim, ó, o x do vértice é o 2 e o y do vértice é esse menos 1 que eu tenho aqui. A outra maneira de calcular sem precisar fazer o gráfico é eu vir aqui, ó. Então, por exemplo, como é que eu calculo a coordenada do x do vértice? Eu preciso de menos b sobre 2a. Quem é esses números? Só que eu falei lá no começo. Tu precisa lembrar desses aqui para não fazer confusão, né? Desses coeficientes. E quem é o y do vértice? Né? O y do vértice está aqui, ó. Eu preciso calcular o delta da equação do segundo grau e dividir por 4 vezes a. Mas esse delta da equação do segundo grau, se eu tenho uma função, ela vai para zero. Então o que acontece? Eu posso colocar aqui, ó, o valor do B, o valor do A e do C, e eu calculei o delta, e ele disse, olha, o delta deu 4. O que você vai fazer? Menos delta, então é menos 4 dividido por 4 vezes 1, menos 4 por 4. Aqui nós já vamos corrigir um sinalzinho que passou despercebido, mas tudo é assim, né? Matemática a gente encontra. Então, eu tenho menos 1. O que ele está te chamando? Coisas que tu já sabia. Olha aqui, professor. Achei o menos 2 e também já tinha o menos 1. Então, o menos 1 está aqui e o 2 está aqui. O verso está pronto. E aí surgiu a dúvida, aquela questão do livro, que o autor pedia, escreva a imagem das funções quadráticas, né? Então, por exemplo, o conjunto imagem, se você imaginar, o que eu estava representando hoje na aula? A gente tem que fazer assim, ó, o conjunto, ó, imagem da função, passa a ser quem? O y. Por que y? Porque ele é que determina a imagem. A imagem está tudo aqui, ó, tá? No eixo do y. O y pertence aos reais, tal que o y tem que ser maior ou igual a menos 1. Aí o pessoal ficou pensando assim, mas por que esse maior ou igual a menos 1? Tem uma coisa que vocês têm que entender. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? Ó? Eu vou apagar aqui, que no vídeo vocês já vão ter, né? Eu tenho isso aqui, só para ter o espaço, tá? Eu quero mostrar o seguinte, ó. Quer ver? Pensa comigo aqui, ó. Tudo isso aqui que a gente tem, ó,
tudo isso aqui que a gente tem, na nossa representação, a gente chama imagem de quem? Da função. Se é a imagem da função, o que você tem que tomar cuidado? Todos os valores que eu tenho, ó, começou aqui em menos 1. Se você analisar, o gráfico não faz a curva, ele não passa do menos 1. Então, só pode ser valores maiores ou igual a menos 1. Por isso que ele está aqui, ó, maior ou igual a menos 1. A outra interpretação que eu posso usar para escrever maior ou igual a menos 1 é aquilo que eu disse para vocês. Ó. Quando a gente analisa o gráfico de uma parábola, como foi essa aqui, o que eu dizia para vocês? Quando a curva está assim, é porque o A é positivo. Se o A é positivo, significa que o vértice está aqui, ou seja, os valores estão todos subindo. Então, o Y só pode ser maior ou igual ao número que a gente tem aqui, no caso, o menos 1. Tranquilo? Então, olha só. Para hoje, foi isso aqui que a gente estava fazendo na aula. Próxima aula para vocês vai ser sobre a resolução daqueles exercícios de potenciação do livro. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço para vocês e nos vemos na próxima aula. Um beijo.